O mês de maio, o mês da Lei Áurea, o mês no qual muitas vezes se pensa no processo de abolição e na lei que culminou esse processo, assinada exatamente pela própria princesa. Então, bem-vindos a todos e sempre esperamos, num debate como esse, aquilo que esperamos de todos os nossos debates, menos ligada ao mundo muitas vezes fechado da academia, né, das universidades, das salas de aula, e um mundo feito também de leitores e de apreciadores da história nacional. O tema da Princesa Isabel, a figura da Princesa Isabel, se presta exatamente a esse tipo de aprofundamento fora dos muros da academia, ou dos museus, ou das instituições de pesquisa nacional. Também lembro que o nosso evento, como sempre, é transmitido ao vivo pelo Instituto Embratel, no site www.institutoembratel.org.br. E também tem acompanhamento ao vivo pelo Twitter da nossa revista. E teremos, de repente, até algumas perguntas dos nossos leitores. A primeira parte do debate, teremos as duas colocações dos nossos convidados, e a segunda parte será aberta ao público para perguntas. Então, teremos conosco hoje Maria de Fátima Moraes Argon, aqui à minha direita, que é historiadora e pesquisadora do Museu Imperial de Petrópolis, profunda conhecedora da figura da Princesa Isabel, do seu acervo iconográfico e de todos os tesouros do Museu Imperial. E à minha esquerda, o professor Robert Daibert Jr., professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e autor de publicações sobre a Princesa Isabel, inclusive o livro Isabel, a Redentora dos Escravos, uma história da princesa, entre olhares negros e brancos. Né? Ele também colaborou com um artigo nessa última edição da revista, no dossiê dedicado à Princesa Isabel. Agora eu paro e deixo a palavra a eles. Então, um bom evento para todo mundo. Primeiro, deixo a palavra com a professora e pesquisadora Maria de Fátima. Então, boa tarde. Quero, antes de tudo, agradecer esse convite. É uma honra estar participando dessa mesa com o meu colega Robert, que eu conheci através da Princesa Isabel. E foi sempre um prazeroso encontrá-lo lá nos arquivos do Museu Imperial. Na verdade, eu vou lançar mão de algumas cartas e algumas fotografias do acervo da Princesa Isabel, ou melhor, do acervo do arquivo familiar, porque, na verdade, assim, pode passar, por favor? O arquivo da família imperial, ele foi sendo acumulado, produzido ao longo de todos os 50 anos, né, ou até mais, do Dom Pedro II, e ela tem uma história, esse arquivo tem uma história muito interessante, porque ele vai sofrendo uma série de interferências dos diversos membros da família imperial. Por isso que de vez em quando a gente encontra descobertas, né, se faz descobertas de novos lotes documentais, porque isso vai passando de um membro para a família, apesar que o grosso desse acervo ficaram nas mãos de Dom Pedro II, como o chefe de Estado. Ele recebeu do pai esse acervo por testamento, que ele tinha levado para Portugal, quando foi defender os direitos de sua filha Maria da Glória ao governo português. Então, esse acervo ele teve uma história assim, de várias interferências de diversos membros da família. E é curioso que, através das cartas, a gente consegue ver um pouco dessa Princesa Isabel, lógico, com senso crítico, mas uma série de situações, de movimentos da Princesa Isabel em relação à política, à sua família, como ela se posicionava diante de vários assuntos. É até curioso que ela muito se preocupava também com a opinião pública. Então, há uma passagem interessante numa das cartas, que ela vai ao oculista, ao Moura Brasil, e ele diz que ela precisava usar óculos. E ela diz, nunca diante do meu respeitável público. Então, ela sabia que exatamente qual era a figura, a imagem que ela queria e o respeito que ela queria passar para esse público. Quer dizer, ela sabia qual era a condição dela de herdeira. Aqui nós temos, então, um ambrótipo, né, um anônimo, que é do acervo do Museu Imperial, da Princesa Isabel e da sua irmã Leopoldina.
Todos nós sabemos que a princesa Isabel passou a ser herdeira do trono logo depois da morte dos seus dois irmãos, né? Afonso Pedro e Pedro Afonso. Um faleceu em 1847 e outro, então, em 1850. E ela passa a ser herdeira do trono do Brasil. Isso vai influenciar na sua formação. A sua educação, ela não vai mais receber aquela educação que era voltada para a mulher do século XIX. Saberia o francês com grande fluência, teria que se comportar nos grandes salões, então ela teria que saber canto, piano. Então essa educação ela vai sofrer exatamente uma interferência em função disso. E é curioso notar, por isso que eu fiz questão de colocar as duas irmãs juntas nessa imagem, que a Leopoldina, ela também seria herdeira caso acontecesse alguma coisa com a princesa Isabel. É um fato que é pouco percebido, porque a princesa Isabel esteve muito doente na infância e os pais ficaram com receio que ela tivesse o mesmo, enfim, fim que é dos dois irmãos. E a infância, a gente sabe que havia um grande número de mortalidade na infância. Então a princesa Isabel, a Leopoldina, recebeu a mesma educação da princesa Isabel. O regime de estudo era bastante severo, todos os dias, mais de 9 horas de aula, e até mesmo o seu lazer, ele estava sempre ligado ao estudo, né? Então, há fatos curiosos da Leopoldina e da Isabel, e que há aquela coisa da irmã, que ela diz, minha irmã foi se divertir, eu estou aqui estudando, e Dom Pedro II dizia, mas olha, o estudo é importante, não fique com inveja, você tem que ser bastante aplicada, porque ele era muito severo. Ele vai dar às suas filhas uma educação refinada, aquela que se aproximava do universo masculino, mas ele sempre com uma preocupação que não se perdesse também esse encanto feminino. Então elas vão ter aulas de ciências, que não era uma coisa normal para a mulher, elas vão receber então uma educação bastante... pode passar, por favor? E aqui, antes um pouquinho da gente, só para fazer, havia também um certo lazer, né? Assim, um divertimento das meninas. A gente pode notar nessa fotografia do Klum, que lá atrás da coluna estão as duas princesinhas, vendo a sua mãe ser fotografada. Certamente que o Klum, isso até numa visão do nosso historiador Pedro Carpe Vasques, percebeu isso, mas achou, enfim, curioso isso, era um momento de uma intimidade muito bem sentida pelo fotógrafo, e ele deixa isso acontecer. A gente vê um certo ar de um agrado da Imperatriz Teresa Cristina com essa ousadia das meninas. Pode passar. E aqui então a gente vai ter um boletim do Francisco Valtedario, que foi o primeiro professor encarregado da educação das princesas. E, na verdade, assim, o Dom Pedro II cuidou especialmente da educação delas, e 6 aulas por semana, das 7 da manhã às 9h30 da noite, com poucos intervalos. Esse mapa, em francês, trazia 7 conceitos de avaliação representados por várias siglas, né? Então, você está sempre regular, bom, muito bom. Isso tudo era feito semanalmente, aí então depois com a Condessa de Barral, que vai ser a preceptora das princesas, isso tudo era muito criterioso. O mapa era entregue semanalmente a Dom Pedro II. Pode passar. Bem, aqui então a gente vai ver já uma representação do Dom Pedro II e a Imperatriz com as duas princesas, pelos símbolos do saber, né, da educação. E aqui nós vamos ter um boletim específico da princesa Isabel. Bem, a educação da princesa Isabel é curioso a gente notar, e a parte política, a gente também vai estar falando um pouquinho, mas o Robert quem vai mesmo desenvolver isso. Qual foi a participação dela? Então é curioso a gente notar que recentemente foi publicado um livro infantil sobre a princesa Isabel, e quando a autora falava da princesa Isabel e da música, ela falava então do Dom Pedro II, explorava ter sido Dom Pedro II, com seu bolsinho imperial, custeado os estudos, por exemplo, do Carlos Gomes, do maestro e compositor Carlos Gomes. E não relata a própria princesa Isabel, o seu interesse pelas artes e mesmo as suas habilidades. E por exemplo, que com a ópera do Escravo, é a princesa Isabel quem lhe faz a dedicatória, não a Dom Pedro II. É a princesa Isabel que na década de 80 vai fazer vários concertos para ajudar o maestro e compositor que passava naquele momento dificuldades financeiras. Quer dizer, essa relação estreita da princesa Isabel
com a fotografia, que já foi bastante abordada, mas a parte da pintura, a sua relação com o seu mestre de pintura, o nosso Vitor Meirelles, quer dizer, de que maneira isso se deu. Isso ainda é muito pouco estudado ainda. Esse é um manuscrito da Princesa Isabel, dirigido a Dom Pedro II, com vários reagentes, uma lista de reagentes químicos, e ela pede então isso ao pai, para que ela pudesse tentar tirar vistas. Então ela diz, não se ria de mim, eu vou tentar, porque era bastante difícil tirar fotografias, até porque tinha que ter um profundo conhecimento de química. Então tudo isso a Princesa Isabel vai ser aluna de dois grandes mestres da fotografia oitocentista, o Klumb e o Marc Ferrez, a sua mãe também, quer dizer, toda a família vai, na verdade, praticar a arte de fotografar, eles compram vários aparelhos, isso tudo você vai percebendo através da correspondência. Eles comprando equipamentos, lá mesmo no exílio, você vai encontrar os filhos da Princesa Isabel fazendo a troca de equipamentos, dizendo, eu comprei uma máquina X e o Pedro comprou, o Luiz dizia e o Pedro, será que nós podemos fazer algum tipo de troca? Quer dizer, então, a fotografia ela vai fazer parte do cotidiano da família imperial, desde a sua invenção, em 1840, quando Dom Pedro II compra o aparelho de daguerreotipia, até o final. É curioso que o Conde D, quando vem ao Brasil, em 1921, né, logo depois da lei da anistia, ele vai a Petrópolis fazer uma visita à sua cidade, Petrópolis, a cidade do coração, e chegando lá, a primeira coisa que ele faz é visitar um ateliê fotográfico e faz encomenda de 40 fotografias. Então, isso tudo eu localizei num trabalho que fiz sobre a história da fotografia na cidade de Petrópolis. Bem, a Princesa Isabel e a sua irmã vão ter aulas aqui, eu só coloquei do Klumb para vocês verem todo o pagamento feito nos diversos anos. Na verdade, a Princesa Isabel estudou com Klumb por mais de 2 anos, e ele certamente influenciou na escolha do nome do Visconde Meirelles para ser o seu professor de pintura. E aí é curioso que recentemente a gente fez um trabalho justamente para publicar um livro sobre o Vitor Meirelles, que nenhum biógrafo do pintor fez menção dele ter sido professor da Isabel. Sendo que a pintura mostrava a dinâmica de uma sociedade, porque nos salões ele fazia parte dessa sociabilidade. E nenhum biógrafo, apenas um da Princesa Isabel tocou nesse assunto. Estou falando das biografias mesmo, que foi o professor Lacombe, mas simplesmente veio cá o Meirelles, me convidou para expor na Exposição Nacional de 1867, e ela fala então pedindo autorização ao pai. Pode passar? E aqui ela, nessa imagem, por exemplo, do piano, é só para tentar mostrar um pouco da ligação da Princesa Isabel com as artes. E é curioso a gente imaginar que a única fotografia da Princesa Isabel com instrumento é o piano, que era esse o mais clássico, né? Mas a Princesa Isabel estudava violino, harpa e, curiosamente, o acordeon, que tinha sido recentemente implantado na década de 1860, e ela imediatamente começa a fazer estudo do acordeon, né? Então, assim, há uma série ainda de lacunas na biografia da Princesa Isabel para a gente percebê-la no dia a dia, né? Como eu gostei muito disso, de carne e de osso, quer dizer, então, como a gente vai conhecer a Princesa Isabel através dessa correspondência? O que ela também deixa se mostrar, né? Porque a gente vai encontrar em diversos relatos, por exemplo, tem logo depois que a Princesa Isabel acaba com seu estudo formal, né? Porque logo que ela se casa, a preceptora então vai para a Europa, a Condessa de Barral. Ela diz, eu queimei diversas cartas, e isso me fez, assim, eu fiquei bastante sensível, porque aquilo representava uma relação muito de afetividade entre eu e a princesinha. E aí você vai encontrar, às vezes, alguns assuntos que eles falam, por favor, queime esta carta, para que não possa chegar a nenhum destino indesejado. Isso é bastante comum na correspondência. Um ou outro escapou. Então a gente pode chegar a isso exatamente, havia... Porque, assim, arquivo pessoal, a gente tende a achar que aquilo tudo ali, né, é a verdade exposta na sua mais, enfim, é a verdade. E a gente vê que não, que isso tudo era também um jogo. É curioso, e eu acho que Robert cita isso no primeiro livro dele, que o Conde D faz aniversário e a Princesa Isabel diz a ele, hoje meu marido está fazendo 39 anos e tal,
E o Dom Pedro II coloca assim a lápis na margem esquerda, dizendo assim, só por dentro, só por fora, porque por dentro, quer dizer, havia realmente, você vai percebendo então uma certa rivalidade, que isso é muito difícil de você perceber. Então, essa correspondência, acho que ela vem trazendo essa coisa de revelar alguns aspectos que ainda não foram abordados. Isso porque eu acho que a Princesa Isabel vai ter assim a questão dela ser a redentora, de ter sido cunhada, esse perfil para ela, já lá com o José do Patrocínio, e depois isso vai ser várias vezes lançado mão pelos grupos da monarquia, isso acabou vendo só a Isabel como aquela que assinou a Lei Áurea. Mas ela tem muito mais para oferecer, né, para a gente poder estudar nesse sentido. Então, por exemplo, na questão da pintura, eu localizei mais de 50 desenhos da lavra da Princesa Isabel, no arquivo do Museu Imperial e no arquivo de Dom Pedro Carlos e sua família, né, no arquivo Grão-Pará. Esse aí eu coloquei alguns. E é curioso que a gente vai perceber nessa troca de correspondência da Princesa Isabel com a Condessa de Barral, por exemplo, em relação ao universo da pintura, que ela praticava a pintura diariamente. Mesmo quando ela ia para a Europa, ela continuava seus estudos, por exemplo, com um professor, um italiano da sua cunhada. Então, ela mantinha isso, era um trabalho sério. Ela fazia isso diariamente e, pode passar? E tinha qualidade, pois é. Na verdade, ela expôs, eu infelizmente não consegui descobrir os 2 desenhos da exposição de 1867. Ela fala, inclusive, o nome das 2 telas, e há até uma controvérsia se ela teria, assim, porque o que acontece é que a Princesa Isabel, ela vai se utilizar muito dessas pinturas depois, porque era diariamente, então ela produzia muito. Ela vai ter um estudo com Meirelles e ela vai ter o mesmo tipo de ensino dos artistas da Academia Brasileira de Pintura, sempre, né? Então, assim, de artes. Então, ela vai ter mesmo, você vai vendo, ela fez por imitação, que era a cópia, ela vai ter todo esse trabalho da pintura com a mesma pedagogia, enfim, com a mesma que era aplicada na academia. Eu coloquei para vocês verem porque são imagens inéditas, que ainda não foram, apenas 1 ou 2 aí eu publiquei no livro sobre Vitor Meirelles. Então, a Isabel, é curioso que ela vai formar uma coisa também que nunca se fala, somente no Dom Pedro II colecionador. Mas esquece que a Princesa Isabel foi quem manteve organização desse arquivo pessoal. Você vai encontrar uma série de relatos nesse sentido, inclusive numa das suas regências, ela encontra, segundo ela e o depoimento dela e do marido, o gabinete de Dom Pedro II um tanto quanto desarrumado, e ela então vai fazer a organização desse acervo, né? Vai ter espírito mesmo, que ela diz, a Isabel tem esse espírito de arrumar. Então ela vai organizar esses papéis, então certamente você vai ver a interferência nessa organização documental da Princesa Isabel, e ela vai então, por exemplo, a Princesa Isabel, ela fazia traduções dos catálogos das exposições universais e nacionais. Ela criticava a tradução, por exemplo, em uma parte de botânica, ela diz, meu Deus, se o Freire alemão visse isso, ele ia ficar com o cabelinho nas ventas, porque assim, era um absurdo o erro que ele tinha cometido. Então ela tinha assim, uma crítica também muito grande em relação aos estudos, como a gente vê que o Dom Pedro visitava as escolas. A Isabel também, nas suas viagens pelo Brasil, fez o mesmo, e fez as mesmas críticas, que ali a escola não estava bem instalada, que ela, a princesa, tinha passado por avaliações muito mais severas, muito mais rígidas, muito mais rigorosas. Então, ela também faz toda essa análise. Pode passar? Bem, na verdade, a Princesa Isabel, então, tem essa educação, e uma educação que Dom Pedro II a preparou para ser a chefe de Estado. Esse despreparo em relação à sua experiência, mas não à sua capacidade intelectual. Isso tem que ficar bastante claro. Ela não tinha uma experiência administrativa, até porque estava longe, o pai dela ainda estava com, sei lá, novo ainda. Então, mas ela sabia, e todos tinham na família consciência do papel que a Princesa Isabel ocupava, da posição dela. Tanto que ela é chamada a atenção numa entrega de prêmios pela irmã, que ela não compareceu, e ela disse, você devia ter comparecido pela posição que você ocupa. Como quem diz, eu poderia não comparecer, mas você sim.
Então, isso é sempre assim, a relação dos membros da família, você vai percebendo como essas tramas familiares e até as relações sociais vão se dando. Aqui, então, a gente tem, por favor, Paulo, é um card de visite com o imperador e o casal, né? Então, assim, o que eu percebo é que na biografia da Princesa Isabel, alguns elementos, eles são colocados, até porque realmente é interessante, a princesinha que tem a troca dos noivos, né? Aquela história de que ela troca quem casaria com a Princesa Isabel, o Duque de Saxe, e ela acaba se casando com o conde dele. Então, isso é bastante explorado ainda na historiografia, mas outros dados da Princesa Isabel ainda precisam ser melhores investigados, né? Por favor. Então, aqui se dá o casamento da Isabel. Nesse momento, a educação da Princesa Isabel vai passar por uma transformação. Mesmo ela seguindo os estudos e aquela metodologia, por exemplo, ela estudava francês, alemão, inglês. Nesse momento, ela vai estudar o italiano, quer dizer, há umas mudanças na própria educação da Princesa Isabel. Ela começa, então, a fazer algumas viagens à Europa, a primeira delas logo depois do casamento, que se deu em dezembro de 64. Em 65, em janeiro, ela já vai fazer sua primeira viagem. E ela, quando ela está, acho que me parece que em Londres, ela faz agradece o pai pela aquela chance de ter estudado, de ter dado uma educação. Ela que agora, vendo tudo de perto, ela podia se apropriar daquilo. E é curioso que alguns autores consideram que aquilo foi apenas assim, o Dom Pedro II permitiu que ela entrasse naquele universo masculino. Então, na verdade, essas viagens, do meu ponto de vista, elas foram um aprimoramento para a Princesa Isabel. A própria Condessa de Barral diz, você precisa ir à Itália, você precisa se preparar para o futuro que te espera. Então, isso também fazia parte de um novo aprendizado, dela poder se relacionar com as cortes europeias, que ela pudesse também saber se comportar nesses salões europeus, porque a gente sabe que o nosso salão aqui era um salão bastante, assim, ainda aquém da corte europeia. Quer dizer, então, a Princesa Isabel, isso tudo fez parte de um projeto, era um plano estratégico, né? Não era uma coisa assim, vazia apenas de passeio à Europa. Ela vai aos museus, sim, tem belas, que eu falo até dessas visitas ao Museu do Louvre, que ela vai falando de cada pintor. E aí é bom a gente comparar um pouco, justamente com Dom Pedro II. Dom Pedro II vai à Europa depois da Princesa Isabel, só em 1871, quando falece a filha dele, Leopoldina. E aí tem uma passagem que eu acho assim fantástica, de uma carta da Condessa de Barral, porque antes, quando a irmã dele foi se casar, a Princesa de Joinville, há o diário da Baronesa de Lansdorff, e que ela diz que ele era um menino de 18 anos, que sabia muito, e que sugeriram que ela conversasse com Dom Pedro II sobre artes, pinturas e tudo. E que ele sabia muito mais do que ela. E que era estranho, porque era um rapaz que nunca tinha saído aqui dos trópicos e que podia saber tanto, mas que era um saber engarrafado. Era um saber assim, que chegava a ser uma monstruosidade num menino de 18 anos. Depois, então, a Condessa de Barral vai dizer que a Europa foi uma valente sacarrolha, foi um valente sacarrolha. Ele vai, enfim, aparecer. E aí a gente vai encontrar lá depois uma outra passagem da Princesa Isabel, que ela está na Europa, e ela diz que Dom Pedro II foi tão bem recebido e fez um figurão ele foi tão fantástico, que ela ficava receosa de não fazer um bom papel diante, né, de ser exatamente a filha do imperador Dom Pedro II. Então ela sabia exatamente onde ela estava pisando. Nada era ingênuo, né? A Princesa Isabel sabia exatamente o que ele esperava e como ela devia se preparar. Bem, aqui eu coloquei uma imagem da lua de mel que ela passa lá em Petrópolis. E aqui ela, na casa dela, lá na Avenida Keller, em Petrópolis, com seu marido, pode ir. E aqui a Notre Maison, que é a grande, assim, ela diz que foi a casa dos sonhos dela de uma vida conjugal bastante feliz. Lá em Petrópolis, na Avenida Keller, bem em frente à Catedral de Petrópolis, uma linda, ainda bonita avenida. Bem, falta só um pouquinho. E aqui eu fiz questão de colocar uma família já da Leopoldina, com os seus 2 filhos, o Pedro Augusto e o Augusto Leopoldo, e a Isabel, que tinha se casado 2 meses antes dela, não conseguia engravidar. Isso foi um outro problema vivido pela Princesa Isabel, e já sua formação de católica, eu não quero entrar muito nisso, porque aqui tem um especialista,
mas acaba também por reforçar um pouco isso, pelo fato dela não conseguir engravidar, essa esterilidade, enfim, se falava de uma série de coisas sobre esse dado. Ela vai fazer uma viagem em Minas, para ir nas águas virtuosas de Campanha, e ali você encontra também coisas fabulosas, porque além da princesa Isabel ser realmente uma pessoa católica, ela era prática também. Ela sugeriu a construções e ajudou financeiramente a angariar fundos para a construção das igrejas. E é curioso como, às vezes, para a historiografia, um determinado dado vai passando de geração em geração como verdade. Ela foi a Aparecida do Norte, e ela tem uma carta que eu localizei, que ela fala sobre a igreja, uma série de coisas, e fala sobre um manto que a imagem tinha de veludo, todo bordado a ouro, com uma coroa de ouro. E, na verdade, a imagem já tinha esse manto e essa coroa, e não a doação, como alguns dizem que tinha sido feito por ela. Mas, na verdade, não. A carta lá desmente isso. Quando ela viu, ela diz sim, que a igreja era muito pequena e no dia de festa aquilo não cabia. Os fiéis ficavam realmente muito cheios e era preciso ampliar a igreja, e ela vai fazendo uma série de considerações. Mas o manto e a coroa, publicados em vários livros, como considerado que era um presente da princesa Isabel à imagem, a própria Isabel desmente isso. Então aqui, até que ela consegue engravidar, né, ela passa por uma série de problemas de mulher, porque a gente tem que ver que a princesa Isabel, ela ficou sempre envolvida em vários papéis, né? O da mulher, se esperava no século XIX que cuidasse da casa, dos filhos, que fosse boa mãe, boa mulher, e, enfim, e ela não conseguia engravidar. E aí só em 1875, depois de 2 abortos e de uma menina que nasceu morta, ela então consegue finalmente ser mãe do Dom Pedro, o príncipe do Grão-Pará. Pode passar? Aqui então tem uma imagem que eu considero belíssima, é uma imagem do Clube, ela numa rua lá de Petrópolis, hoje a Nelson de Saerpe, e ela vai visitar então a Condessa de Barral, sua preceptora, e o bebê está em seu colo com apenas 2 meses. Então é uma coisa fantástica, porque ela mesma diz, só hoje estou conseguindo me sentar um pouco. Havia a coisa do resguardo, que a gente sabe, muito severo. Então essa imagem, geralmente as imagens são posadas da princesa Isabel, e sempre uma questão técnica no interior, porque ao ar livre era mais difícil por uma série de questões técnicas. E essa imagem, então, é uma imagem preciosa da princesa Isabel. Pode passar. Bem, aqui é uma imagem também muito despojada, porque a princesa Isabel era uma pessoa simples. Mas isso era uma característica da própria família imperial. Pedro II era assim, a gente vai encontrar uma série de registros. Tem aquela preceptora, Irna von Biesen, que no livro dela, né, no seu diário, nas cartas, ela fala que o dia que ela estava em Minas, e o Dom Pedro veio, ela esperava aquele homem, assim, ele era um homem imponente, bonito, ela até diz, e a imperatriz Teresa Cristina, baixinha e tal, mas uma simplicidade, e que o imperador falou com ela. Como o imperador falaria com uma pessoa que ele nem sequer conhecia, uma preceptora? Então, essa simplicidade vai ser realmente uma marca, e a gente sabe que a nossa corte era uma corte simples. Então aqui a gente vai encontrar a princesa Isabel nas escadarias do palácio, da casa da princesa Isabel, lá em Petrópolis, com seus 3 filhos, né? Dom Pedro, Dom Luís e Dom Antônio. A Isabel, então, teve a sua vida, do meu ponto de vista, marcada por essas dificuldades. Primeiro que, culturalmente, o Brasil, a política não permitia a mulher. Né? Ela, não foi só uma questão, assim, política, a princesa Isabel era despreparada, porque eles pensavam Não, era o fato de ser mulher. Isso pesou muito, porque culturalmente isso não era aceito. E a Isabel teve assim, uma série de dificuldades também internas, né, assim, familiares. Ela teve uma dificuldade de relacionamento entre o marido com o pai. Ela depois vai ter uma dificuldade também de relacionamento com o seu sobrinho, Pedro Augusto, porque há toda uma trama que talvez ele, por ser homem, e está o segundo na linha sucessória, porque é filho da irmã dela, poderia assumir. Então há toda uma dificuldade que a princesa Isabel enfrenta, tanto no campo político quanto no campo familiar. Bem, aqui é curiosa essa imagem, que você vai ter toda a família imperial, né? A Teresa Cristina, a imperatriz, sentada,
aqui eu não consigo ver, mas é Dom Pedro, o filho mais velho de Isabel. Raramente Isabel, nas suas imagens, ela está olhando para a câmera. Ela sempre está numa posição mesmo que ela se colocava, e eu acho que isso é uma teoria que ainda deve ser melhor estudada, mas enfim, a princesa Isabel, ela sabia o seu papel, ela tinha os seus ideais. É curioso se falar que ela detestava a política, ela queria mesmo era ficar em casa cuidando do marido e dos filhos. Mas é sabido também que Dom Pedro II mesmo dizia que preferia a vida de senador, que ele pudesse viajar. E ela diz, em uma de suas regências, ela diz, tem o seu lado divertido a regência. Ela diz isso, mas eu prefiro ficar aqui de uma forma mais cômoda, claro. Até porque o pai dela ainda estava no poder. Ela não podia criar ali uma dificuldade na própria casa. O pai dela era o imperador. Então há uma série aí de conflitos e de interesses que a gente precisa perceber. Então nessa fotografia é curioso, não sei se foi se essa posição, enfim, essa pose, se ela tinha algo a mais. Mas vocês vão ver, curiosamente, que era difícil encontrar qualquer membro, não só da família, mas mesmo desse período, as pessoas sorrindo. A gente vai encontrar o Augusto Leopoldo, o segundo filho da Leopoldina, sorrindo. A gente encontra o Conde e o Dom Pedro II de frente para a câmera. E a gente encontra, justamente, a gente vê a Isabel de frente para o Pedro Augusto. Talvez aí a gente possa ver que ali tem aqueles duas pessoas que seriam, vamos dizer, ela como herdeira e ele como possível herdeiro, né? Ele ficou, na verdade, por 9 anos como tal. Pode ir. Isso. Tá. Então, assim, para a gente encerrar, aqui está uma carta da princesa Isabel, datada de 13 de maio de 1888, que ela fala do pai, então, ela narra todo dia como foi no Senado, como foi a assinatura e como foi, especialmente, a recepção do povo, aqui no Rio e em Petrópolis. Deixa eu passar. E aqui tem uma das poucas imagens dela, né, como figura pública, ela junto com o gabinete de 88. Aqui a Isabel, aquela imagem famosa dela com uma flor, a camélia, que era justamente o símbolo, né, que o nosso historiador Eduardo Silva também aborda o tema, nas camélias do Leblon, que é no Quilombo. A gente sabe também do papel importante que a princesa Isabel teve, se não como não uma pessoa talvez mais importante ou que tivesse tomado para si todas as responsabilidades do movimento abolicionista, mas uma pessoa que deu o seu apoio, né? E um apoio forte, que foi através disso que pôde se materializar muita coisa em relação a isso, né? Isso também é preciso se perceber. E aqui, por último, eu coloquei 3 imagens da família imperial já no exílio, que é justamente Pedro II, ela e o filho, que vai ser o herdeiro do trono. E aí, mais uma vez, a princesa Isabel toma uma reviravolta em sua vida. Quem vai assumir esse papel, apesar da monarquia, né, ter sido já teve a proclamação da República, eles estão exilados, mas havia ainda, nas 2 primeiras décadas dos anos 900, a ideia de restaurar a monarquia. Mesmo que não houvesse meios de combatê-la, a ideia existia, o ideal existia. E ela continua tendo uma correspondência muito grande com o conselheiro João Alfredo Corrêa de Oliveira, e isso fica bastante latente, e ela vai ter de novo uma outra. O Dom Pedro, o filho dela mais velho, o herdeiro, então, renuncia em favor de seu irmão e começa uma nova questão para a princesa Isabel politicamente a resolver com o diretório monárquico aqui no Brasil. Quer dizer, a minha ideia foi essa, passar um pouco dessa visão geral da princesa Isabel e de que maneira ela conseguiu, ou pelo menos tentou conviver de uma forma, sem perder os seus ideais, mas conviver com uma certa dificuldade, tanto no campo político quanto no campo familiar. Obrigada. Muitíssimo obrigado, Fátima, por esta passagem rápida pelo tempo, né, mas interessantíssima nos vários aspectos da personalidade da princesa Isabel, que, a meu ver, ainda é bastante desconhecida ao grande público, à grande
a população brasileira, de certa forma, claro, redentora de um lado, herdeira do trono, mas muitos aspectos ficam um pouco limitados aos especialistas ou aos estudantes de história. Então, acredito que também a nossa tentativa foi de oferecer com o dossiê, com esse debate, um aprofundamento maior, um conhecimento maior desta figura muito interessante, cujas interpretações, de certa forma, porém, podem até divergir. Os historiadores não todos concordam com certas leituras, outros têm outros tipos de leituras da figura dela, mas tudo isso, a história é isso, que cada um vai lendo os mesmos dados, os mesmos documentos e vai interpretando de uma forma ou de uma outra. É por isso que é interessante o debate historiográfico. E agora só me veio esta expressão, o espírito de arrumar que Isabel tinha, segundo o pai, né? É o que ela teria sido se tivesse tido a possibilidade de ser a terceira imperatriz do nosso país, né? De assumir o trono definitivamente. Teria sido, de certa forma ela até foi, durante 3 anos e meio ela ocupou o trono, né? E foi a primeira mulher a governar o nosso país. Agora Dilma é a segunda, vamos ver se ela também vai arrumar essa casa. Mas de qualquer forma, agora dando a palavra ao Robert, à minha esquerda, vamos um pouco tocar, talvez sobretudo um dos aspectos dessa figura interessante, que é a formação católica e toda essa identidade que ela carregava consigo e que contribuiu, sem dúvida, também à sensibilidade em favor do processo de abolição da escravidão. Inclusive, recentemente está sendo encaminhado o processo de beatificação também da princesa ao Vaticano. Talvez poderíamos até comentar a respeito disso. Robert, agora é com você. Muito obrigado, é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Agradeço a revista, o convite. Sou um leitor assíduo da revista. A revista é uma leitura de cabeceira da minha casa há muitos anos, né? E, enfim, acompanho com muita alegria todas as edições e fico feliz em poder contribuir. É um prazer muito grande, agradeço. O título da edição de maio é um título muito interessante, né, do dossiê, Isabel, uma princesa de carne e osso. E é exatamente esse ponto que eu gostaria de problematizar, né? Porque as leituras da historiografia, elas muitas vezes nos impedem de enxergar essa princesa de carne e osso, né? Muitas vezes as ênfases e os focos, os holofotes, né, criam muitas sombras em torno dessa figura. E eu tentei mapear aqui 5 principais visões a respeito da princesa, né? Eu vou falar muito mais da quinta e última, que seria a princesa católica, né? Mas gostaria antes de passar, né, um pequeno olhar sobre essas outras visões que eu tentei mapear aqui. Uma primeira visão sobre a princesa Isabel seria aquela visão clássica da princesa redentora dos escravos numa versão monarquista. Muitos de nós aí já viu em manuais escolares, em praças públicas, em museus, uma tentativa de heroificação da princesa Isabel como redentora dos escravos. Uma ênfase muito grande na sua atitude libertadora, né? Na sua atitude redentora, como se fosse um marco fundador ou uma ruptura na história, né? O 13 de maio como uma grande ruptura. E nessa primeira versão, né, da princesa como redentora, a redentora dos escravos, nós temos aí a ideia de que a princesa é um personagem que interfere no cenário. A princesa é um ator social que interfere no cenário. Essa imagem, ela foi construída, sobretudo a partir da década de 80, no momento de crise da monarquia, né, como uma espécie de propaganda, entre aspas, para o terceiro reinado. Era preciso valorizar a figura da princesa Isabel no momento de crise, onde se colocava em dúvida a sobrevivência do próprio regime. E aí nós observamos muito isso nas comemorações do 13 de maio em 88, né, dias após a Lei Áurea, e mesmo em 89, quando se comemora o 13 de maio ainda sob a monarquia. Há toda uma tentativa de engrandecer a figura da princesa Isabel com festas, com propagandas, com comemorações. Era uma espécie de resposta aos inimigos da monarquia, dizendo: vejam a futura governante, vejam do que ela é capaz. Então essa construção,
ela, de imagem, ela é muito forte, poderosa, sobreviveu à República, né? E de alguma forma ela ainda chega aos nossos dias. Essa imagem é uma imagem que habitou muito tempo os livros escolares, os antigos manuais escolares, né? Aquela ideia de história dos grandes heróis, né? E de alguma forma ela ainda sobrevive nos círculos monárquicos, né? Nos grupos monarquistas. E a República tentou, de certa maneira, apagar essa imagem, comemorando o 13 de maio como feito republicano, como feito do Exército, que se negou a capturar escravos, né, no finalzinho dos anos 80. Mas essa tentativa de silenciamento que a República tentou impor sobre a figura da princesa, ela não deu certo, né? Embora a monarquia tenha tentado construir uma imagem da princesa como um ator fundamental no processo, a monarquia caiu. Mas essa imagem sobreviveu. E sobreviveu justamente por um segundo conjunto, né, de visões, ou uma segunda visão que eu gostaria de explorar aqui, que é a Redentora dos Escravos, na versão afrodescendente. A partir de 89, nós não temos mais uma monarquia aqui, nós temos grupos monarquistas isolados, né, publicações, temos o grande Instituto Histórico e Geográfico, que também contribui para imortalizar essa imagem, mas a sobrevivência da imagem da princesa Isabel como redentora dos escravos, ela decorre principalmente, a meu ver, da sobrevivência dessa imagem nos meios de cultura e celebração afrodescendente, né? É justamente a partir do momento que a princesa Isabel é recebida e é percebida, né, como opus cultural africano, banto, que essa imagem consegue sobreviver, né? Consegue ter lastro em outros meios e de outras formas. A concepção de realeza na África banto, ela contribui para que os afrodescendentes, durante muito tempo, né, percebam a princesa Isabel como uma figura também especial e celebrem a princesa no espaço das Irmandades Negras, da Umbanda, na capoeira, nas escolas de samba, né, no jongo, em tantos outros espaços onde a princesa Isabel é cantada e celebrada de alguma forma ainda hoje. Na concepção banto de realeza, você tem uma visão de que o mundo, no início, ele estava em equilíbrio. É uma concepção de mundo, de que o mundo estava em equilíbrio, que o mundo caiu no infortúnio, no azar, mas que para você restabelecer essa paz original, você precisa celebrar, por meio da festa, celebrar a liberdade. É como se você estivesse sempre envolvido numa situação de infortúnio, mas que no espaço da festa você precisasse celebrar o contrário disso, né? Uma espécie de simulação de algo que se deseja alcançar. Então, no Brasil, essa concepção banto celebrou a liberdade negra durante muitos anos, durante muitos séculos, antes do 13 de maio. E celebrou isso por meio de coroações, coroação de Nossa Senhora do Rosário, né, nas festas dos reis Congo. Então, quando a princesa Isabel assina o 13 de maio, ela é olhada, ela é percebida por meio dessa concepção banto de realeza. E, nesse sentido, ela se encaixa numa percepção cultural africana banto, né, que entende que os governantes são pessoas sagradas e que esses governantes coroam uma luta que foi antecipadamente construída por seus súditos. Simplificando aqui, porque só isso daria uma longa palestra, mas no jongo, por exemplo, nós encontramos um canto que diz o seguinte: eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, rainha Isabel endireitou. Exatamente essa concepção banto de realeza. O mundo estava torto, estava em desequilíbrio. Pedra balanceou, né? Eu pisei na pedra, pedra balanceou, o mundo estava torto, rainha endireitou. Rainha Isabel endireitou. Então esse canto negro mostra como que a princesa Isabel, o ato do 13 de maio foi visto como uma espécie de concerto, né, numa ótica banto, de uma situação de desventura, do desequilíbrio, né? E essa possibilidade de reequilíbrio, ela só é alcançada não por uma doação que vem de cima, mas por uma construção desses súditos que celebram essa igualdade, essa liberdade, no espaço da festa, como simulação, durante muitos e muitos anos, para que então venha alguém que coroe. Nessa segunda visão, a princesa Isabel não é um ator que interfere no cenário sozinho, né? Ela é coautora de um processo, né? A Lei Áurea é um arremate. Ela é coautora importante de um processo. Portanto, ela não exclui a comunidade afrodescendente. Essa comunidade não é simplesmente uma comunidade de negros passivos que recebem uma liberdade do alto. Mas é uma interpretação de uma princesa que coroa uma luta e coparticipa dessa luta. Então, nessa segunda visão,
hoje em dia bastante em decadência também. A Princesa Isabel é coautora. Na primeira ela é atora, sozinha, ou melhor, um ator social, sozinho, que interfere no cenário e muda tudo, com grande valentia. No segundo ela é coautora. No terceiro, a gente percebe aqui uma visão que circulou muito nos anos do século XX, mas que de alguma forma ainda hoje persiste, que é a ideia da princesa como uma farsante. O 13 de maio foi uma farsa. A Princesa Isabel enganou todo mundo, jogou todo mundo na favela. Né? Vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar também. A abolição foi incompleta. O 13 de maio, portanto, é um engano. Né? E aí nós temos, eu estou falando aqui de uma concepção veiculada dentro de segmentos do movimento negro, né, de vários segmentos do movimento negro, que interpretou a Princesa Isabel como uma princesa que enganou a todos porque não deu uma liberdade completa. Então ela é rejeitada. É uma terceira visão muito negativa, né, onde ela é um ator que interfere no cenário, mas interfere negativamente. Né. Mais recentemente agora, nós temos uma quarta visão, que é muito veiculada, sobretudo pelo Roderick Barman, que também escreve na revista esse mês, que é a visão da princesa submissa. Submissa ao pai, submissa ao marido. Então, o Roderick Barman escreve uma biografia onde ele toma o conceito de gênero, né, para tentar perceber na princesa a agência. Né? Em português nós não usamos muito isso, né? No inglês é um termo, mas é muito mais usado. Mas é que seria a capacidade de agir. Ele tentou perceber na princesa uma capacidade de interferir no cenário, de agir, de ter autonomia, opinião própria, para interferir na história, no processo. E ele diz que não encontra essa figura, ele não encontra agência na Princesa Isabel em nenhum momento. Ou melhor, ele diz que encontra em um único momento, que é o 13 de maio, que foi um erro, foi o fato que fez com que a monarquia caísse. Então, a única vez que ela agiu de alguma forma, ela se deu mal. Né? A tese do Barman, portanto, que Isabel não tinha agência, não tinha capacidade para agir, ela não interferia no cenário, ou não interferiu no cenário. Ela era um fantoche, palavras dele, nas mãos do pai e do marido. Né? Era uma mulher submissa e obediente, sem vontade própria. Né? Ele tenta perceber a construção aí no século XIX, já nos primeiros passos do feminismo, e ele não encontra uma princesa feminista. Né? E ele se decepciona. Né? Porque a concepção de agência que ele tem é uma concepção de que a mulher deveria ter autonomia para agir no sentido progressista do termo, do feminismo, movimento progressista. Né? E a Princesa Isabel, de fato, não era essa figura progressista, no sentido de agência feminista. Né? E o problema, a meu ver, é que esse pesquisador projeta um olhar estrangeiro, né? Como ele, sobre a princesa, e não entende muito bem o nosso patriarcalismo, hoje muito revisitado em nossa historiografia. Né? Durante muito tempo nós pensamos o patriarcalismo na nossa história como um processo, um peso, uma cultura muito grande que de fato imobilizou as mulheres ao longo de toda a nossa história. As mulheres nunca tiveram voz, porque todas elas eram sempre fantoches nas mãos do seu marido. Né? Desde o período colonial, que ficava na rede lá, fumando, né? E olhando para a plantação de cana-de-açúcar, depois de café, etc. E mandando e a mulher obedecendo, e ponto. E hoje a historiografia mostra que esse patriarcalismo não é só isso, ele é muito mais do que isso. Que as mulheres souberam agir nas entrelinhas, nas margens, nos interstícios, nas frestas. Né? Para falar de outra historiografia, para falar da historiografia inglesa, por exemplo, Thompson, quando trabalha a venda de esposas, né, naquela sociedade onde as esposas eram vendidas pelos maridos, né, tamanha a opressão masculina, ele mostra como que as mulheres muitas vezes se faziam vender por estarem enjoadas dos seus maridos. Né? Criavam mecanismos para que os maridos pudessem vendê-las logo. Isso é uma agência feminina, é uma grande agência, num sistema patriarcal. Então tem que ter um olhar, a meu ver, muito mais apurado para entender nosso patriarcalismo, para entender essas frestas, para entender esses interstícios. De fato, a Princesa Isabel era submissa ao pai e ao marido, mas essa, a meu ver, não é uma grande chave de leitura. Ou melhor dizendo, essa não explica a figura da Princesa Isabel, isso não explica o abolicionismo dela. Isso não explica a projeção do terceiro reinado, a maneira pela qual ela pensava o terceiro reinado. Né? E aí eu caminho, então, para apresentar aquilo que eu entendo ser uma chave importante de leitura da Princesa Isabel, que é a sua religião católica. Né? A chave de leitura, a meu ver, é o catolicismo, e não é o catolicismo no sentido geral, é o catolicismo ultramontano, o catolicismo da romanização.
A igreja no século XIX e início do XX passa por um processo muito importante de resposta ao mundo moderno. No século XIX, a igreja, sobretudo no século XIX, a igreja está muito assustada com as mudanças do mundo, né? Com o crescimento dos ismos, do racionalismo, a expansão da ciência e todos os movimentos que, de alguma forma, tiram espaço de influência da igreja na sociedade e na política. A igreja perde espaço, de fato, no século XIX, a partir da Revolução Francesa em diante, a igreja perde muito espaço na sociedade, na política, na cultura, né? A partir do avanço do liberalismo, surgimento do socialismo e por aí vai, né? O crescimento do protestantismo e tantos ismos que o século XIX traz, né? E de alguma forma, o próprio Freire, Gilberto Freire, vai dizer que no século XIX, no Brasil, as mulheres são muito mais afeitas ao teatro do que ao confessionário, né? Então, lendo muito mais romances do que livros de igreja. Então, a igreja perde espaço, não só no Brasil, mas em outros países, e ela tem uma resposta para isso. E essa resposta é justamente esse catolicismo ultramontano, de trás dos montes, que é o olhado da França, né, dos Alpes, que é o catolicismo romano, uma tentativa de responder a todo esse movimento. E a igreja diz que é preciso retornar ao modelo antigo. É preciso retornar ao modelo antigo, e o grande modelo de inspiração é a Idade Média, né? Onde os reis eram os reis cristianíssimos, os reis eram os reis caridosos, que faziam caridade, que eram obedientes ao Papa. E a igreja faz o Vaticano I, no século XIX, para instituir o dogma da infalibilidade papal. O Papa, a partir do Vaticano I, em 1870, ele se torna infalível em assuntos de fé. A igreja tenta reforçar a figura do Papa, o poder do Papa sobre a cristandade católica. E a princesa Isabel se situa justamente nesse pensamento. Ela é uma cristã católica, não como qualquer católico. Ela é uma católica da romanização. Ela é uma católica obediente ao Papa. Ela é uma católica que também se posiciona nesse mundo em transformação e que pensa uma resposta para esse mundo em transformação. E essa resposta é uma resposta de interferência na sociedade, na política, pelos modelos católicos. Que interferência é essa? A interferência é a interferência da caridade. Olhando assim, parece uma bobagem. Catolicismo, religião, caridade, é uma coisa... Não, é uma postura política. Por quê? Porque o século XIX está vivendo a emergência do socialismo, que diz que as riquezas têm que ser distribuídas. Obviamente a igreja não vai gostar do socialismo. Né? Os papas vão ter várias encíclicas aí, contra o socialismo, contra o avanço do socialismo, né? Contra as perspectivas marxistas. E você tem também o crescimento do Estado independente da igreja, os Estados liberais começam a agir na esfera social, na educação laica, no cemitério laico, casamento laico, registro civil, e uma série de lugares onde o Estado agora vai tomar o lugar da igreja. Hospitais, não são mais hospitais religiosos apenas, como as Santas Casas de Misericórdia, né? Então, orfanatos públicos, cemitérios públicos, escolas públicas. O Estado agora passa a agir no social sem a presença da igreja, que era o seu braço forte, que foi seu braço forte durante séculos e mais séculos. E a caridade, portanto, é uma resposta a isso. É um discurso que diz, vamos fazer muita caridade para mostrar que a igreja ainda interfere no social. A igreja ainda vai lá para os desfavorecidos e atende aos desfavorecidos, ela tem uma resposta. Então, todos os periódicos católicos ultramontanos, a princesa Isabel, inclusive, é assinante deles, o principal aqui é o Apóstolo, nós temos aqui na Biblioteca Nacional essa coleção, o periódico católico ultramontano vai dizer, o mundo está em decadência, o mundo está em desordem, o mundo está se afastando da igreja, os estados acham que podem agir sozinhos, e por aí vai, uma série de denúncias, e todo o apelo é para que as pessoas se voltem para a igreja, obedeçam mais ao Papa, façam mais caridade, interfiram no social, mostrando que a igreja ainda tem força. E que o caminho de uma política saudável, de uma sociedade saudável, é a obediência aos preceitos papais. Tá? E é justamente nesse lugar que a princesa se coloca. E é a partir dessa chave que a princesa assina a Lei Áurea. É entendendo que a abolição da escravidão é uma forma importante, significativa de interferir no social pelo modelo clerical católico. Em 1887, o Papa vai pedir aos bispos que façam cartas pastorais para todas as suas dioceses do Brasil, exigindo a abolição da escravidão, que os senhores distribuam cartas de alforria que terminem com a escravidão.
em honra ao jubileu sacerdotal do Papa Leão XIII. E a princesa Isabel faz isso, ela vai justamente e assina a Lei Áurea logo no início de 88, para justamente presentear o Papa, e recebe dele uma carta dizendo: obrigado, minha filha muito amada e querida. Ele entrega para ela a Rosa de Ouro, que era uma espécie, entre aspas, de Oscar da época, do mundo católico, para os grandes governantes que se destacam no mundo católico. Então ela tem uma ligação estreita com o Papa o tempo todo, ela pede a canonização de Anchieta, ela escreve para o Papa o tempo todo na sua vida, visita o Papa depois, é muito afinada com o episcopado brasileiro, com os bispos brasileiros. Quando muda-se um bispo, ela sabe quem é, manda carta para o outro, fulano é assim, Beltrano é assim, característica desse é esse. Ela é uma mulher de igreja. E não só, e a religião não no sentido privado do sentimento de fé, mas a religião enquanto posição política no mundo moderno, de marcar a presença da igreja. Não é à toa, como eu digo no artigo da revista, que ela era devota desde a infância da Rainha Isabel de Portugal, Rainha Isabel de Hungria, que eram suas devotas, suas santas de devoção, que eram rainhas católicas que se destacaram tanto no mundo católico que foram canonizadas pela igreja e se tornaram santas. Santa Isabel de Hungria, Santa Isabel de Portugal, também São Luís de França, são reis e rainhas que se destacaram tanto por sua caridade no mundo católico que foram canonizados pela igreja, pelos milagres que a igreja considerou depois. E a princesa era devotíssima dessas figuras. Ela mandou construir a igreja de Santa Isabel de Hungria, como eu digo no artigo da revista desse mês. A religião era uma chave importante, inclusive uma chave importante na política, na maneira, sobretudo, como eu estou dizendo aqui, na maneira de entender o próprio papel como governante. Ela só conseguia se enxergar como governante a partir da religião, como uma governante que faz caridade e interfere no social pela caridade. Então ela vai favorecer, vai fazer campanhas para os refugiados da Guerra Franco-Prussiana, para os feridos da Primeira Guerra Mundial, para os escravos do Brasil, que querem a sua libertação, para as vítimas da grande seca no Nordeste, de 1877, 1879, que matou muito mais do que a Guerra do Paraguai, essa seca. Então, a abolição tem que ser entendida nesse conjunto que eu estou construindo aqui, não como um ato isolado apenas, como um conjunto de posicionamento pessoal, político e religioso da princesa. Essas coisas são inseparáveis. Todo o esforço dos ismos do século XIX foi para transformar a religião num sentimento privado. O liberalismo, todas as tendências tentavam colocar a religião como uma escolha privada do campo das escolhas individuais, realizadas fora do espaço público, na sua casa, no recôndito do seu lar, como uma coisa separada do espaço público. Todo o movimento pós-Revolução Francesa, estou aqui simplificando, claro que tem várias vertentes, e a gente poderia falar disso, mas, no geral, todo o esforço do liberalismo é tentar ou anular a religião ou colocá-la no espaço da escolha individual privada como uma coisa do indivíduo isolado e fora do espaço público. E a igreja vai reagir exatamente contra isso. Vai dizer, não, a igreja tem interferência no espaço público. E é isso que a princesa Isabel pensa ao abolir a escravidão. Sou uma católica devota. Sou obediente ao Papa. Preciso interferir no social. Ela é contra a distribuição de riquezas pelo socialismo, ela é contra a ideia de que você tem que o Estado dá conta de todo o social sozinho, de maneira laica. Ela manda colocar nas escolas públicas do Império um crucifixo ao lado da figura do pai, Dom Pedro II. E ela recebe, então, em setembro de 88, a Rosa de Ouro, uma grande cerimônia, uma grande festa, com a presença dos bispos brasileiros, recebe a carta do Papa, recebe a Rosa de Ouro, e ela jura fidelidade ao Papa nessa cerimônia. Ela tem um juramento de fidelidade ao Papa muito forte. E ela deixa os liberais arrepiados com esse juramento. Eles estavam preocupados com isso. Estavam preocupados com esse juramento. E o João Alfredo Ferreira de Oliveira, que também é muito católico, escolhido por ela para chefiar o gabinete do 13 de maio, inclusive. Ele era o presidente do Conselho de Ministros, um político muito católico. Ele tenta explicar para as pessoas, tenta desfazer o mal-entendido. Esse juramento é um juramento espiritual, não é político. Todos os meios liberais desconfiavam muito desse terceiro reinado. Durante a terceira regência,
As discussões em torno do casamento civil, da aprovação do casamento civil, foram trancadas. Né? O próprio André Rebouças reclama com Toné. Vai dizer, olha, eles ficam bravíssimos, né? Porque são liberais, são abolicionistas liberais. Olha a diferença do abolicionismo católico. São abolicionistas liberais e querem que haja aprovação do casamento civil no Brasil, que não havia ainda. Então, isso estava sendo discutido, era uma pauta do Senado. E a princesa trancou essa pauta, porque como católica ultramontana, obviamente, ela era contra o casamento civil. Né? Os católicos ultramontanos, nesse momento, eram contra o casamento civil. Né? Imagina que era considerado uma heresia o sacramento. Né? E a princesa, dias após o 13 de maio, ela também condecora com altos títulos de nobreza vários bispos brasileiros. Né? E com altos títulos de nobreza, que não eram comumente distribuídos, nem pelo imperador. Conde de Santa Fé. Nós tínhamos poucos condes no Brasil. Né? Dom Lacerda. Né? Então, Conde de Santa Fé. Era raríssimo que no Império alguém recebesse o título de conde. Barão tínhamos muitos, né? Vários, muitos, o tempo todo. Mas conde, marquês também, eu me esqueci agora a figura, mas eu tenho isso anotado. Né? Então, são vários bispos. 3, 4 dias após o 13 de maio, ela distribui títulos de nobreza para esses bispos que fizeram parte do movimento abolicionista junto com ela. Né? Ela condecora com altos títulos de nobreza, raríssimos, os bispos brasileiros. Né? A meu ver, esses sim deveriam estar naquele panteão em torno dela. Né? A gente sempre vê Nabuco, Rebouças, José Patrocínio. Né? Esse panteão é muito provisório, esse panteão abolicionista. Né? As relações entre a princesa e esses abolicionistas não são relações duradouras. Não são relações profundas. São relações de uma afinidade programática no momento da abolição. Né? Patrocínio logo depois vira republicano de novo. Né? Nabuco, sim, tem uma certa continuidade de convívio com a princesa, inclusive no exílio, até porque ele se reconverte ao catolicismo, né? Ele se torna muito católico depois da queda da monarquia em diante. Ele tem uma experiência que ele até escreve um livro pouco conhecido entre nós, chamado Minha Fé. Nós conhecemos muito Minha Formação. Né? Ele escreve um livro chamado Minha Fé. Nabuco, sim, tem uma certa continuidade. É incrível porque até hoje eu não encontrei nenhuma correspondência entre a princesa Isabel e André Rebouças após a morte de Dom Pedro II. André Rebouças morre em 1898. Né? Portanto, 7 anos após a morte do imperador. Não encontrei nenhum registro, nem no diário de André Rebouças, nem na correspondência da princesa Isabel, nada. Nenhum contato, nenhuma carta, nenhum parabéns. Nada. Então, essa é uma questão a ser investigada posteriormente, problematizada. Esse silêncio tem motivos também. Então, a princesa Isabel tem seu panteão. Ela vai para o exílio, né? Ela continua muito católica, muito próxima ao Vaticano, muito próxima ao Papa, muito devota, né? Principalmente Nossa Senhora de Lourdes, lá na França, o exílio, ela fica no exílio na França, né? E devota ao Sagrado Coração de Jesus, que é a grande devoção ultramontana do século XIX. É a grande devoção dos ultramontanos. Todo o mundo católico está levantando a bandeira do Sagrado Coração de Jesus, né? Como uma resposta ao mundo moderno e à sua perdição. Todos os lugares onde a igreja percebia que o mundo moderno estava avançando, o racionalismo isolado da fé estava avançando, ela tentava consagrar. Então, dioceses eram consagradas ao Sagrado Coração de Jesus, né? O país eram consagrados ao Sagrado Coração de Jesus, e por aí vai. Né? Então, eu quero dizer aqui, acho que meu tempo está acabando, que a religião era a agência da princesa Isabel. Né? Era o óculos pelo qual ela olhava o mundo à sua volta. Né? Por meio desse óculos, ela pensava o mundo, fazia um diagnóstico da sociedade e fazia também um prognóstico. Pensava como interferir nesse cenário social e político, a partir do modelo religioso. Ela era, sim, submissa ao pai e ao marido em diversos aspectos, cotidianos, normais do seu tempo. Mas não era em assuntos políticos e posturas sociais. Eles divergiam em vários aspectos. Né? Ela briga com o pai, por exemplo, porque Dom Pedro vai visitar uma sinagoga. Né? Você foi visitar os judeus. Né? Você foi conversar com Vítor Emanuel, que é o rei da Itália, né? que prejudicou os reinos italianos, unificou a Itália no movimento liberal, contrário à igreja. Você foi visitar ela discute com o pai, ele responde, ela tem a réplica, então ela discorda da postura política dele.
Você foi visitar George Sand? Ela critica o pai por visitar George Sand, que era uma escritora, né, que usava esse pseudônimo masculino, mas que era uma escritora feminista, né, que se vestia calça jeans, fumava charuto, tinha vários relacionamentos amorosos, inclusive com Chopin, né, e dizem também com algumas mulheres, essa mulher tinha relacionamento com outras mulheres. Então a Princesa Isabel arrepiou de saber que o pai foi visitar essa escritora e criticou o pai por isso. Então ela não era submissa ao pai, ela discordava da postura do pai, ele respondia, ela retrucava, né? A educação que ela recebeu foi, sim, uma educação de modelo ilustrado, como pai. Alguns professores, curiosamente, foram os mesmos, né? A diferença entre ela e o pai é de 20 anos de idade, 21 anos. Né? Então, alguns professores que deram aula para Dom Pedro II, mais tarde, na velhice, chegaram a dar aula para a Princesa Isabel. O modelo é o modelo do príncipe ilustrado. O valor principal de um príncipe oitocentista, né, é a sabedoria, a ilustração. Mas ela pega isso e relê de uma outra forma. Ela tem que fazer exercícios onde ela tem que elogiar a ciência. Ela diz, a ciência é uma bênção de Deus. Né? Aí o professor faz comentários do lado, principalmente na monarquia cristã de Vossa Alteza, na futura monarquia cristã. O professor dela já dizia lá na infância, estou vendo que a sua monarquia vai ser uma monarquia cristã. Né? Já havia na menina esses sentimentos, né? Embora o pai colocasse à disposição da filha toda uma educação ilustrada, por aí vai. A eletricidade, ela tem que fazer uma redação sobre a eletricidade. Ela vai dizer que a eletricidade é uma bênção divina. Deus deu sabedoria aos homens. Né? E precisa estudar economia política. Né? Ela teve aulas de economia política. Então ela foi preparada, sim, para governar. Ao contrário do que alguns andam dizendo por aí. Né? Ela foi preparada, sim. Nenhuma mulher tinha aulas de economia política no século XIX. Né? Toda essa herança vem da mãe. Né? A gente pode depois voltar a esse ponto. Essa herança católica vem da Teresa Cristina, a silenciosa Teresa Cristina, né, que é da família real do Reino das Duas Sicílias, uma família que sofreu muitos ataques dos movimentos liberais, até ser destronada. Era uma família muito católica, os Bourbons das Duas Sicílias, o reino italiano, era uma família real muito católica, obediente ao Papa, e que sofreu pressões internas de vários movimentos, até ser destronada, e foi exilada no Vaticano. O pai, o sobrinho da Teresa Cristina, né, foi rei do Reino das Duas Sicílias, o filho dele, e todos foram expulsos por movimentos liberais que os atacaram de muito católicos, de ultramontanos, foram acolhidos no Vaticano. Depois que o Vaticano também sofreu represálias em 1870 com a unificação italiana, eles foram para o exílio na Itália. Se recusaram a desobedecer a igreja e recusaram também os movimentos liberais. A Teresa Cristina trouxe tudo isso para o Brasil. No momento em que a filha era educada, isso tudo estava acontecendo com a família real dela lá nas Duas Sicílias. A família dela estava obediente à igreja e apanhando os liberais lá e sendo destronados, inclusive por obedecer à igreja. Então, a Teresa Cristina via a família perder o trono no Reino das Duas Sicílias e criar uma filha aqui para ser católica de outro jeito. Né? Então, isso é um peso muito grande, isso é muito pouco falado. Né? Não é à toa que depois a Princesa Isabel vai tentar escolher uma nora para o seu filho Dom Luís, que vai ser o herdeiro do trono, uma nora dentro desse ramo, desses Bourbons, descendentes dos Bourbons católicos. Ela quer uma nora que possivelmente poderia vir a ser a imperatriz, né, do Brasil, uma imperatriz católica. Era muito amiga dessa nora, muito ligada a essa nora e com laços muito fortes, justamente por esses laços católicos. Né? Então, concluindo, Isabel faz caridade o tempo todo. A abolição, portanto, é uma interferência no cenário conforme o pensamento católico. E, me situando nessas visões, eu poderia dizer que eu não entendo a Princesa Isabel como uma grande atriz que muda todo o cenário, mas também não entendo a Princesa Isabel como uma mulher submissa que é fruto desse cenário todo, que é uma fantoche desse cenário. Né? Ela é, na verdade, uma mulher que sofre influências desse cenário patriarcal, mas também católico, ultramontano, é formada por ele, mas ela também interfere nesse cenário, uma via de mão dupla. Ela não é nem só um ator que interfere e muda tudo, e nem é um fantoche que sofre, né, manipulação desse cenário. Ela também interfere, é formada por ele e muda esse cenário de alguma forma. Tá? Bom, a gente pode conversar então durante o debate. Eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado. Também muito obrigado, Robert.
também por essa maravilhosa descrição das interpretações, das leituras, né, da figura da Princesa Isabel que você nos ofereceu, antes também de oferecer a sua posição, a sua leitura fundamentada em anos de pesquisa, em documentos, sem dúvida. Dentro de um contexto também internacional, religioso, político, social, que temos que levar em conta. Então, agora, lembro mais uma vez, antes de abrir o debate, para o qual, inclusive, quem quiser nos falar é só levantar a mão, há um microfone na plateia que vai circular. Lembro que no final vamos realizar um sorteio de uma assinatura para um ano da nossa revista, e então peço para ninguém esquecer de colocar o seu nome naquele livro ou naquela folha que está circulando, né, lá fora, no livro que está lá fora. E pronto, então só vamos recolher algumas perguntas para responder depois. Quem fale, por favor, seja breve, com a sua pergunta e fale o seu nome. Meu nome é Cristiano, eu estou fazendo ainda o ensino médio. Sim. Aí, o que eu quero perguntar é o seguinte: durante o período de colonização, o que acontece? Houve a lei do sexagenário e houve a lei do ventre livre. Como é que ficaram esses escravos? Ficar a Deus dará, ela assinou, tudo bem, e daí? O que aconteceu? Nos livros não diz. O que aconteceu com eles? Eles ficaram como? Só essa pergunta mesmo. Essa para mim é a minha grande dúvida. Como é que eles ficaram? Certo. Obrigado. Agora, uma outra. Aqui. Quem levantou a mão já para... Sim. Só para não fazer uma resposta... Bem, eu queria perguntar a você, sim, que é de o seu Petrópolis... nome, assim fica mais fácil. Está ouvindo? Sim, o nome. Você que é de Petrópolis, tá? Eu queria fazer uma pergunta direta. Você conhece aquele lugar que fica perto do Alto da Serra, onde existe uma casa, assim, tipo de uma senzala, que hoje em dia é ligada ao governo e fazem uma espécie assim de extracurriculares para as escolas de Petrópolis. E eu descobri que naquele lugar é que a Princesa Isabel escondeu aqueles 1000 escravos que ela, em 85, no dia do aniversário dela, ela alforriou. Ela alforriou todos eles, ajudada. Eu sei dessa história porque é uma coisa ligada, porque meu tetravô, na época, ele era o ministro do segundo gabinete Saraiva. E ele, então, é que doou todas ela ia libertando um por um, aqui no Rio de Janeiro, e ele, então, entregava as cartas de alforria, porque eu ouvia contar isso na família. Então, eu acho que toda essa história é associada àquele lugar. Você sabe de alguma coisa? Infelizmente, não conheço esse dado. Sei que ela fez várias vezes essas alforrias, inclusive quando ela se casou, ela pediu ao pai que alforriasse os escravos, ela teve ajuda mesmo. O Eduardo Silva, no seu livro As Camélias do Leblon, fala de um quilombo lá numa região em Petrópolis, mas isso especificamente eu não conheço. Mas você tem de saber, porque nós pertencemos ao Instituto Cultural Princesa Isabel Redentora. Eu sou conselheira, a Laila aqui é a presidente. Então, o ano que vem, nós estamos pretendendo fazer alguma coisa em Petrópolis, neste lugar, entendeu? Porque eu já perguntei a várias pessoas e várias pessoas me indicaram que ele fica perto ali de onde descia o trem, né? Olha, havia a única história que eu inclusive passei para o Eduardo Silva na época, por tradição oral, que eu descobri que havia ali perto do Hospital Santa Teresa uma chácara e que ali então havia todo o movimento da parte um cultivo das camélias, havia todo ali. Mas na parte lá do Alto da Serra eu desconheço. Esse número de 1000 escravos eu desconheço, né? Mas o ato da doação em 1885, ele acontece na Câmara Municipal, inclusive tem uma tela que está reproduzida na edição desse mês. Então, não seriam refugiados, né? Já que é uma doação oficial, que é até imortalizada numa tela, eles são alforriados
recebem, portanto, a sua liberdade em carta, né? No dia 1000 29. nesse dia, 1000. Aqui eu conheço em 1888, que acontece no Palácio de Cristal. Que, Sim, essa é inclusive, outra. é uma outra Não, que é isso, assinada olha, pelos aqui príncipes. exatamente em frente, onde é a Câmara dos Vereadores, está o quadro Isso. deste momento que aconteceu no Rio de Janeiro. E Vocês esse quadro podem que está aqui, ver, né? está aqui. É um quadro belíssimo. Eu só não conheço essa relação entre o quadro, entre o ato da doação do dia Este 85 quadro e esse local que este é evento a que eu me refiro. Obrigado. Sim, Amado. Eu queria saudar aos dois conferencistas, gostei muito dos dois. Eu sou Dom José Moceiro de São Bento, não sei se se recordam de mim. Eu estive quando o lançamento do seu livro aqui na Academia Brasileira de Letras, tem um livro autografado. E a professora Maria de Fátima, tivemos algumas 2 ou 3 vezes lá no Museu Imperial. Eu gostei do que ambos disseram, me parece, que é o meu pensamento hoje em dia. Eu digo que há uns 2 anos eu tenho estudado intensamente a Princesa Isabel e o Conde D. Tenho lido tudo, já li todas as biografias. Para ser franco, eu estou terminando ao Barman. Agora, ainda me parece que ela é muito desconhecida, como foi dito aí. Acho que tem muita coisa que não se sabe sobre ela. E a minha pergunta é, a senhora que é profunda conhecedora do arquivo lá do Museu Imperial, o arquivo do Palácio Grão-Pará também, tem muita coisa inédita ainda? Tem muita coisa que pode ser, que não existe, que nunca foi publicado, né? Eu vi o Barman, por exemplo, eu discordo de muitas colocações dessa coisa feminina, mas ele tem muita informação inédita que nunca nenhum autor tinha dado, né? Na verdade... A religiosidade, o senhor falou da religiosidade da Princesa Isabel, para mim ela é desconhecida, como a religiosidade dela. Como é que foi a formação religiosa dela? Eu também penso que foi essencial a mãe. Agora, que livros ela leu? Uma pergunta que eu sempre esqueci de perguntar, não me lembrar, ao Dom Pedro Gastão, que conhecia bem, a biblioteca da Princesa Isabel, que livros ela tinha na biblioteca? Onde é que está essa biblioteca do Castelo D, por exemplo? Que livros religiosos ela lia? O Bible, no seu livro, menciona uma correspondência, tem impressão, ou é o Pedro Calmon, agora me esqueço, que menciona o Dom Pedro II em relação a Renovarum, sigla social do Leão XIII. Agora, a Princesa Isabel, eu nunca li nada que ela tenha se manifestado sobre a Renovarum. E assim por diante, né? Mas, sobretudo, o que ela lia, como era a religião da Princesa Isabel. Tem uma carta que eu acho muito importante, curiosa, do Conde D ao antigo preceptor Gautier, 1871, em que ele fala a situação religiosa do Brasil, muita crítica à religião, todo mundo era liberal, né? E a princesa, então diz que a Princesa Isabel, para evitar críticas, que era muito criticada, ela não tinha confessor habitual, ia à missa só aos domingos, não ia dia de semana, e não tinha também esmoler. Isso aí foi sempre ou foi no momento? Né? Quem foram os padres? Que padres tiveram influência na vida dela? Com quem ela se confessava? Quem era a missa de domingo? Quem é que celebrava? Já tinham mesmo na Capela Imperial? Ou em casa, talvez? No Palácio Isabel? E quem eram os padres que tiveram? Então, muito obrigado. Vamos tentar responder as suas perguntas, que são muito interessantes, e do rapaz que fez aquela primeira. Então, vamos suspender um instantinho as perguntas. Vamos tentar. Robert. Bom, em relação à lei do ventre livre e à lei dos sexagenários, né? Bom, tem teses e mais teses sobre essas leis aí, a gente não dá para falar muito hoje aqui, né? Mas a lei de 1871 previa que o Estado, de alguma forma, tutelasse os nascidos após o 28 de setembro de 71 até uma certa idade, mas isso não funcionou muito bem, né? Muitas vezes ficavam nas fazendas e trabalhavam, né, ao lado dos seus pais até atingir a maioridade, né? E o que acabou não acontecendo, porque em 1871, mais 21 anos, você já foi depois da abolição da Lei Áurea, né?
E na lei de sexagenários também foi em 1885, a questão dos idosos também. A gente sabe, muitos despreparados, muitos jogados, né? Alguns ficaram nas fazendas, né? Outros migraram para ver parentes, tentaram colocações em alguns lugares, mas é claro que é uma situação de marginalidade, né? Só uma conclusão. Então quer dizer que aquela terceira tese que o senhor fez aí, essa terceira coisa, então caiu nessa casa aqui, de jogar o pessoal para a favela? Seria? Não, quer dizer, não, porque não é... Ou a mendigância? Olha só, a gente está discutindo, na verdade, o 13 de maio, o ato, qual a motivação do ato, né? Por que há a assinatura da lei? As consequências, isso aí seria uma outra discussão, né? Nem a Princesa Isabel, nem a República deu conta disso, né? Não houve, é uma longa discussão. Na verdade, a lei não previu, de fato, um acolhimento, uma inserção, né, dos negros na sociedade. Viu, sim. Né? Porque eu vi aqui os 100 anos da Lei Áurea e havia montado uma maquete maravilhosa de todo o planejamento da Princesa Isabel no Rio Paraíba do Sul, da doação de pequenas propriedades para os escravos, onde eles iam plantar e trabalhar nas fazendas de café, do Paraíba do Sul até São Paulo, tudo isso. Eu estou dizendo que a lei áurea do 13 de maio não previa isso. Né? Mas havia previsão toda sobre isso. No 13 de maio de 88, 1988, eu vi isso aqui na Biblioteca Nacional. Mas o que eu atender, também só para complementar, Marcelo. Claro, Fátima, agora a palavra com você. Interessante você ver também, assim, porque tem os registros oficiais, você vai encontrar isso que o Robert falou, que havia intenção sim, quer dizer, estava planejado, mas não aconteceu na prática. E é interessante você ler alguns relatos, por exemplo, como essa eu citei de uma preceptora, da Irna Bombinzi, que ela fala justamente sobre esse ponto que você levanta. Ela diz que quando houve a assinatura da Lei do Ventre Livre, em 71, ela ficou impressionada porque ela passou por várias fazendas em Minas e em São Paulo. Então, como ela viu o tratamento diferenciado de um determinado senhor para outro, e de como aquilo se deu, porque as crianças, o que aconteceu? Os senhores já não se viam obrigados a nenhum tipo de, eles não tinham nenhum tipo de obrigação com aquela criança. Então ela perdia, inclusive, os pequenos direitos ou regalias que os próprios escravos tinham. Então ela fala desse abandono em função da lei. Então é interessante você ler, porque é uma leitura fácil e de um relato através de cartas e que te dá esse panorama muito interessante. Claro que é de uma pessoa, mas te dá essa resposta. E sobre a formação religiosa, a pergunta que foi feita, toda essa documentação, essas informações... Essa história de ir à missa uma vez por semana, né, de não ter confessor, ela é pontual, justamente com tentativa de escapar dessa chuva de críticas, né, sobre o catolicismo. O catolicismo da Princesa Isabel assustava aqueles que ficavam tentando imaginar o que seria o terceiro reinado. Então, para tentar, inclusive o conselho do marido, né, ele mesmo disse, muito tempo dizer, agora está indo na missa só uma vez por semana, não tem um confessor só, não tem um único confessor, para evitar polêmicas. Foi naquele momento. Foi naquele momento. Mas existe documento que fale da missa diária dela? Sim, ela frequentava, há muitos nos relatos, nas cartas, ela diz o tempo todo, a correspondência privada diz, fui à missa, me confessei, fui adorar o Santíssimo, e por aí vai. Né? Não, olha, eu gostaria de te falar sobre isso, que o Marcelo falou, é interessante. Logo depois que eu terminei a minha fala, Marcelo fez uma observação que eu acho que é preciosa nesse sentido. Porque ele diz o seguinte, as fontes geralmente são as mesmas, porque dificilmente a gente, de vez em quando, surge até coisas novas, mas as fontes são as mesmas. É aquele olhar, aquele momento que o pesquisador está ali, querendo responder as suas teses, o seu problema, enfim, aquilo, é que você dá um novo olhar em cima dessas fontes. O Barman, por exemplo, ele consultou justamente aqui no Brasil o acervo do Dom Pedro Carlos, o arquivo Grão-Pará, hoje depositado, desde 1999, depositado no Museu Imperial, e o próprio arquivo da Casa Imperial do Brasil.
que é o mesmo arquivo, na verdade, né? É o arquivo da família que foi desmembrado por uma série de questões históricas mesmo, né? Com a proclamação da República, tudo foi confiscado pelo governo provisório, ficou aqui uma comissão de exame para analisar o que era privado do público, separar, como se isso fosse possível. Algumas coisas foram, então, para o Ministério das Relações Exteriores, para o Arquivo Nacional e outra documentação foi devolvida ao imperador Dom Pedro II. É claro que, então, Dom Pedro II resolve doar a sua biblioteca. Biblioteca que a princesa Isabel arrumava, organizava. Ela tinha realmente um cuidado muito grande com essa biblioteca. A princesa Isabel também vai ser uma grande colecionadora. Aí quando você pergunta, cadê essa biblioteca? Parte o próprio Dom Pedro II doou. E a princesa Isabel depois foi mantendo isso, foi ampliando esse acervo, né? E que vários deles a gente ainda vai encontrar em algumas instituições, por exemplo, no Museu Imperial, por doações avulsas, nós temos os missais, vários livros, enfim, da princesa Isabel. Mas isso está, na verdade, pulverizado. Até porque a gente tem que lembrar que logo depois da proclamação da República, foram 13 leilões para o acervo. E aí foi tudo, de alguma maneira, fracionado, né? Então, quer dizer, a gente vai ter essa documentação espalhada. E o Barman... Oi? Os livros não foram para a Europa? Olha, a parte de Dom Pedro II ela foi doada aqui para o Instituto Histórico, para a Biblioteca Nacional, parte. E outras também foram. Com a princesa Isabel, provavelmente, levou em sua bagagem algum tipo de documentação. Agora, é curioso isso, só para a gente, assim, se me permite, isso que duas colocações que eu queria fazer rapidamente é sobre essa posição da princesa Isabel, e que essa documentação foi vista por diversos autores, como o Barman, como o Robert e tantos outros, no acervo do Museu Imperial. Mas há uma carta da princesa Isabel que ela fala sobre um dia que o Bulhões, que é um político também, fala sobre um projeto dele para o abastecimento de água no Rio de Janeiro. Então ela diz o seguinte, que à custa de 2/3 da água da Cascata Grande da Tijuca, ficando esta só com 1/3, não pude impedir-me de dizer-lhe que era um barbarismo, um vandalismo, pois não se achará outro meio de abastecer o rio de água? Parece que, para consolar-me, ele disse que estava arranjando um caminho novo, muito bom, menos íngreme, para ir das Paneiras ao Corcovado. Mas quando podia ter ambas as coisas, a ideia da possibilidade do primeiro projeto me fez arrepiar os cabelos, que agora os tenho bem curto, porque ela tinha tido a febre, né, tifoide. Parece que os papéis sobre a supressão da cascata estão no Conselho de Estado, onde desejarei que fique para sempre. Quer dizer, ela se coloca numa uma coisa importante, ela fala da sua opinião. É lógico que tudo eram cartas e tudo trocadas com o pai, com o marido, enfim. Mas ela também se coloca diante do Bulhões. O seu projeto é um barbarismo, é um vandalismo. Então, acho que isso que o Robert colocou da princesa Isabel é também a minha teoria, assim, que a princesa Isabel teve sim uma submissão, mas uma submissão, vamos dizer assim, que era de qualquer mulher do século XIX, ligada ao marido e tal. E acho até que no campo privado, depois ela passa a ser a cabeça do casal. Eu tenho por uma série de razões. E ela fala, inclusive, a Leopoldina, que a mãe, a imperatriz Teresa Cristina, devia ser submissa ao marido, conforme dizia o próprio pregava o Evangelho, mas que ela não era sempre a ideia dela que prevalecia. Isso está registrado em relação à imperatriz Teresa Cristina. Bom, meu nome é Ana Cláudia. Bom. Sim. Alexandre tem que ligar o microfone. Será que... Bom, meu nome é Ana Cláudia, eu sou aluna da PUC Rio de História e eu fiquei um pouco surpresa, me causou estranhamento essa relação da princesa Isabel com o sobrinho dela, sabe? Fala um pouquinho mais alto aqui. Assim. Houve a possibilidade dele assumir o trono no lugar dela? O sobrinho dela, Pedro Augusto. o filho da princesa Leopoldina? Da Leopoldina. Da Leopoldina, né? Sim. Esse é o livro você tem que ler o livro da professora Mary Del Priori, Príncipe Maldito. Lá você vai encontrar todas as tramas, né? Tudo que foi articulado, tudo que foi pensado,
oficialmente não havia motivo para pensar nessa possibilidade, mas segundo a professora Vera Del Priore, havia sim um grupo que se formou em torno de Dom Pedro Augusto, né, pensando justamente no terceiro reinado com Dom Pedro III, né, que seria o Dom Pedro Augusto. Então, uma série de confabulações, de tramas, tudo nas sombras, né? E aí você precisa ler o livro para você ver, mas oficialmente não havia motivo porque a princesa Isabel já tinha, né, 3 filhos, homens, né? Mas durante muito tempo ela não teve, ela ficou 10 anos sem engravidar, e enquanto a irmã teve 4 filhos e faleceu logo em seguida, né? A Dona Leopoldina teve 4 filhos homens e faleceu, e a princesa Isabel não tinha nenhum até então. Então, quando a irmã morre, a princesa Isabel ainda não tinha filhos. Mas a herdeira oficial... Então, assim, a princípio, caso a princesa Isabel não tivesse filhos, ela poderia reinar, e quando morresse, o sobrinho mais velho assumiria, né? Uma hipótese. Uma hipótese. Mas houve uma intriga palaciana para Sim. isso. Está registrado, tem várias cartas no museu. Na época que a professora Vera Del Priore fez esse trabalho, eu, de alguma maneira, participei dessa pesquisa, e havia, sim, uma relação, um grupo que incentivava o Pedro Augusto, e ele também tinha lá suas intenções. Outros? Boa tarde, meu nome é Marcos. Eu gostaria de saber se, antes desse afastamento da princesa Isabel com o André Rebouças, qual é a relação que eles tinham? Era próxima? E se tem alguma literatura que referencia isso? Olha, a relação da princesa Isabel com o André Rebouças é algo, como eu disse, a ser investigado ainda, porque eu tenho algumas pistas e alguns estranhamentos, eu não tenho respostas. Tá? Tem um episódio da dança, que é famoso, né, que é folclórico, onde o André Rebouças, de fato, vai ao Palácio Isabel, em Laranjeiras, ele dança com a princesa, né, e ele recebe uma correspondência de um jornal da época que pede para divulgar. Ele diz, não divulgue isso, porque isso é corriqueiro, eu já dancei com várias damas daquele salão, e não quero meu nome exposto, não divulgue. E o jornal vai e divulga. Divulgou tão bem que essa história até hoje circula, né? E isso, se não me engano, nos anos 70, se não me engano. Tá? Então, ele frequentava o Palácio Isabel, frequentava os salões durante um tempo. Em determinado momento, há um afastamento, que eu não sei de motivo, como eu disse, estou aqui semeando dúvidas para quem quiser. Ele foi com a família. Não, depois ele foi. Mas antes do exílio... Antes do exílio, então, ele primeiro frequenta o salão, né, com frequência. Então ele frequenta o salão, tá? Frequenta o Salão Isabel, as festas, participa, ele tem uma intimidade com o casal dele, né? Não só com a princesa Isabel. Mas quando no exílio, no diário dele da viagem do exílio, ao atravessar o Atlântico, né, ele tem registros, e ele diz que sentou com conversas longas com o conde dele para botar em dia uma conversa de que estava parada há muitos anos. Né? E ele diz que há muitos anos, ele chega a dizer que há muitos anos que eles não se falavam. Ele diz isso mesmo. Então ele embarca com a família imperial para o exílio, né, em novembro de 89, e ele diz, estou aqui colocando, e estou ainda fazendo reflexões com o conde D a respeito do perigo da teocracia para a sobrevivência da monarquia. E há muitos anos que não nos falávamos. Está entendendo? Então é curioso isso, eu não consegui entender ainda porque há um afastamento, né? Há uma espécie de reaproximação no exílio aí, mas ele é muito mais íntimo de Dom Pedro II, ele tem uma carta belíssima, que a Fátima conhece, onde ele vai historiar toda essa relação dele com Dom Pedro II. Ele, de fato, elogia a princesa Isabel nessa carta, mas cartas dele para a princesa e da princesa para ele. E depois, então, da morte de Dom Pedro II, em 91, não encontrei nenhuma. Então, eu não posso dizer não houve relação. Eu estou dizendo, eu não encontrei cartas ainda e acho muito estranho que não tenha encontrado e gostaria de entender esse silêncio, que não é só depois da República. Ele vem antes da República. Obrigado. Meu nome é Roberto, eu sou produtor cultural. Enfim, a gente ouviu a explanação aí sobre a posição católica da princesa Isabel, né? E, enfim, bastante contundente.
E eu queria fazer uma pergunta que eu não sei se foge talvez um pouco ao tema da questão, né? Talvez até o Dom José fosse mais qualificado até para responder. Existe um processo, eu acho, pelo que eu sei, existe um processo no sentido de canonização da Princesa Isabel. Existe algum embasamento para isso? O que refenderaria isso, né? Quer dizer, porque pelo fato dela ser católica, porque muitos governantes não foram e tudo, mas isso, de certa forma, não referenda para uma possível canonização. Vocês saberiam responder alguma coisa a respeito? Se isso existe, se existe esse movimento, qual é a possibilidade disso acontecer ou não? Existe um movimento, eu tenho acompanhado um pouco à distância esse movimento, eu não saberia dizer. Até onde eu sei, alguém pode me corrigir aí, parece que estão à procura de alguns milagres para que, de fato, a igreja... Não sei. Mas vamos deixar, então, Dom José... Eu não sei te responder. Se o Dom José quiser falar uma palavra a respeito, é bem-vindo. Um professor lá de São Paulo, o ano passado, pediu ao arcebispo do Rio de Janeiro a abertura do processo de beatificação da Princesa Isabel. O Arthur Orani mostrou simpatia, né, por caso, e agora está encaminhado. O primeiro passo que teria que ter feito é pedir autorização lá do bispo da diocese em que morreu a Princesa Isabel, na França, né? Aí tem que ter a licença do Vaticano. Aí que começaria oficialmente o processo. Até agora não começou, é um pedido. Agora, depois vai ser investigado, né? A santidade da Princesa Isabel. Tem indícios de santidade, tem que ver, tem que conhecer, né? Eu mesmo me faço uma pergunta, até, né? Se a Princesa Isabel não é como o Padre Anchieta, conhecido como grande figura da história do Brasil, e não exatamente como santo. Agora tem que se promover, tem que se ver. Milagre, para ser beatificado tem que ter um milagre, claro. Mas não é que tem que ter um milagre agora. E quantos anos vai demorar, ninguém sabe, só Deus sabe, né? Então, isso não foi aberto ainda, é tudo uma coisa. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Carlos Alberto. Mais alto, um pouquinho mais alto. Melhorou? Sim. Duas questões que eu gostaria de abordar. O Robert, ele passou uma imagem da Princesa Isabel, uma pessoa até um pouco submissa ao Peter Pater, e eu gostaria de fazer uma indagação. Quando Dom Pedro II ele se retirava nos momentos mais difíceis de uma decisão, como foi o caso da abolição, e deixava a Isabel tomar essa decisão, não seria uma forma de deixar ela par desse terceiro reinado, né? Não seria uma forma de caracterizar ela como uma possível pretendente ao cargo? Eu acho que fica um pouco defasado do que você passou em uma figura pusilânime, enfim, com relação à questão da Isabel. E uma outra questão, você abordou várias características da Isabel, da forma teológica, enfim, segundo os escravos, enfim, foi abordado vários assuntos. No entanto, eu senti falta de uma questão política do Brasil. Naquele momento, por influência do positivismo do século XIX, isso não levou por final a abolição do Brasil? Não entendi a sua última pergunta. O momento político que o Brasil se encontrava, isso não influenciou, porque foi passado muito a questão da religiosidade. O momento político, a relação que o Brasil tinha com a Europa, isso não deve ser levado em consideração? Bom, em relação à sua primeira pergunta, eu em nenhum momento enfatizei a submissão da princesa ao marido. Eu disse ao contrário, eu disse que ela era submissa como as outras mulheres eram, mas que em assuntos políticos ela não era submissa. E dei inclusive alguns exemplos aqui de onde ela discordava do pai, né? Visitar o rei da Itália, está errado, não vá, e por aí vai, né? A carta é longa. E outros tantos exemplos. Então, em assuntos políticos, ela tinha sua opinião própria, né? As regências, de fato, eram espaços de preparo, né, para o trono, né? Bom, e a sua última pergunta? Uma obediência filial. Uma obediência filial, um respeito filial,
Tanto é que, como eu termino o meu artigo aqui da revista, quando ela está no exílio, ela é procurada pelo político que tem um plano de restaurar a monarquia, né? Ele diz: você, seu pai, seu marido, seus filhos vão ficar aqui na França, porque vocês são figuras antipatizadas. Eu vou levar o Dom Pedro de Alcântara, que tem 15 anos agora, para o Brasil. Nós vamos fazer uma regência lá, assim como foi feita com Dom Pedro II, né? É uma regência e ele vai ser preparado então lá para ser o Dom Pedro III. Você vai abdicar do trono, seu pai também, né? Então, segundo o Heitor Lira, Dom Pedro II aceita de pronto, né? E a princesa Isabel diz: de forma alguma eu vou ficar aqui e vou deixar vocês levarem o meu filho para ser educado por essa gente, né? Antes de ser brasileira, eu sou católica, né? Ela diz assim, não, e aí o político diz: então, minha senhora, seu destino é o convento. Silveira Martins: então, minha senhora, seu destino é o convento. E vai embora batendo o pé. Então, ela tinha posições diferentes do pai, sim, né? Então, as regências de fato eram lugares de preparo. E é claro que a abolição ela é fruto de uma série de situações, não só nacionais, como no cenário internacional, uma série de motivações, porque são vários abolicionismos que existem, que circulam, né? Você tem um abolicionismo radical, você tem um abolicionismo mais moderado, você tem um abolicionismo positivista, você tem um abolicionismo católico. Então o contexto é muito complexo, claro, até para a gente abordar aqui, né? O que eu quis dizer é que a motivação da princesa Isabel para assinar a lei foi uma motivação religiosa, mas a assinatura da lei, ou o fim da escravidão no Brasil, é claro, é fruto de uma série de questões, de problemas, interferências de cenários. Boa tarde, meu nome é Cláudio. Robert, você fala que a segunda linha de interpretação faz uma exaltação através dos afrodescendentes, da exaltação da princesa Isabel. Eu queria saber se isso ocorre no período de abolição ou pós-abolição. Isso acontece logo no 13 de maio, né, em diante, e nas celebrações do 13 de maio em diante, né? Então, durante as celebrações, né, do 13 de maio e as primeiras celebrações, da primeira semana, né, e isso, até os dias de hoje, se você for olhar em alguns segmentos da Umbanda, o 13 de maio ainda é. Você tem ponto de preto velho para a princesa Isabel, né, ponto cantado de preto velho para a princesa Isabel, até hoje, no 13 de maio. Inclusive, falando sobre isso, havia também uma tese de que ela seria espírita. Tem até alguns livros publicados nesse sentido, né? O que nada a ver. Inclusive, há uma carta dela para Barral muito interessante sobre isso. Que a Barral fala assim: olha, segundo, eu agora esqueci o nome da pessoa, mas é uma pessoa importante do cenário político, o seu pai estaria na 7ª vida. E conte isso para ele, que ele vai morrer de rir. Quer dizer, então fica claro que a Condessa de Barral, que também teve uma influência grande, né, do ponto de vista religioso em relação a Isabel, morre de rir dessa história, tá? Quer dizer, então é difícil conceber que a princesa Isabel fosse espírita por uma série de razões. Essa interpretação é assentada numa questão, se não me engano, Barão de Santo Ângelo. Barão de Santo Ângelo, exatamente, o Araújo. E ele fala para ela, e ela, para quem conhece a correspondência da princesa Isabel, conhece que é uma ironia. Ele está contando para ela, ele está falando do espiritismo, e ela vai perguntar: então quem eu fui na outra encarnação? Mas ela é uma pergunta irônica. Como se faz até hoje, as pessoas que não são espíritas, às vezes perguntam para as outras, né? Não tem essa crença, mas perguntam com ironia, com curiosidade, mas não com crença, né? Não com fé, etc. Então é uma pergunta assim, ela brinca: quem será que eu fui em outra encarnação? Então essa interpretação, aí tomam essa carta, essa frase como uma explicação de que ela seria espírito por causa dessa pergunta. Não tem fundamento. Né? Outras perguntas? Se tiver lá, Nath. Oi, meu nome é Fabiana, sou aluna da graduação de História da UFRJ e quanto a um outro evento, no rompimento final da igreja com a monarquia, tem algum relato da reação da princesa Isabel quanto a isso? Rompimento da igreja com a monarquia? Pode repetir a pergunta, formular melhor? No final do período monárquico. Sim. Uma igreja não rompe oficialmente com a monarquia. Como assim? No episódio do bispo,
A questão religiosa. Isso, a questão religiosa. É interessante. Há um mal-estar, né, nesse momento, nas relações igreja e Estado. Né? Não há um rompimento. 1873, 74, por aí, 75. Os bispos, a princesa interfere nisso a favor dos bispos. Ela vai até o pai insistindo, assim como a Barral. Ela quer que o pai solte os bispos que estão presos. Né? E ela quer anistia para os bispos. Então, mas não há um mal-estar. Inclusive, a igreja aposta muito na figura da princesa Isabel, porque sabe que existe esse mal-estar. Há uma tendência, né, liberal de separação igreja e Estado, não só no Brasil, como em outros lugares. Muitos liberais querem isso para o Brasil. E as pessoas, os católicos olham para a princesa Isabel com esperança, porque entendem que ali há uma esperança de fortalecimento desses laços que estão frágeis, mas que ainda não estavam rompidos. Então, tanto é que essa missa da entrega da Rosa de Ouro, em setembro de 88, é vista como uma segunda missa no Brasil. Né? É uma figura de momento, até de coroação da princesa Isabel, né? Como se fosse um terceiro reinado estivesse simbolicamente sendo iniciado naquele momento. A presença dos bispos, inclusive Dom Macedo estava presente. Saudou a princesa Isabel. Então, assim, preso e saudou agora. E ela defende os bispos, ela briga com o pai para soltar os bispos. Ela fala, o que adianta a gente obedecer à Constituição em primeiro lugar se a gente não obedece à igreja? Eu cito isso no artigo desse Uma pergunta do Twitter de um nosso leitor. Pode ler. A pergunta é de Silvanei Rubens. Sim. A historiografia brasileira contemporânea, ao tentar resgatar a imagem de uma monarquia depreciada pela história, não dá um tiro no pé? Pode responder. Não, pode responder. A pergunta é um pouco confusa. Você pode reler a pergunta? Lê com calma. A historiografia brasileira contemporânea, ao tentar resgatar a imagem de uma monarquia depreciada pela história, não dá um tiro no pé? Um republicano. Bom, eu não concordo que a historiografia tente resgatar a figura da monarquia. Né? Não vejo isso na historiografia, não vejo né? E diria mais, eu acho que a República, de fato, né, tentou construir uma imagem da monarquia, obviamente, e que hoje, principalmente no calor da hora, né, após 89, e que eu acho que hoje, com esse distanciamento que nós temos, nós podemos olhar também para a monarquia com um olhar diferenciado. Sem ser monarquista, eu não sou monarquista, né, não defendo a monarquia, mas a gente sabe que a República construiu uma imagem muito pejorativa, né, do segundo reinado, sobretudo, claro, para se legitimar no poder. E é claro que a gente tem que reler esses espaços, esses momentos, né? Mas não vejo nenhum resgate da monarquia na historiografia contemporânea. Até porque, além dele ter construído a República, ele também tentou apagar a memória do passado imperial. Aí é que está a questão. Por isso que é importante a gente revisitar isso, para que a gente possa entender melhor. Você vai entender isso lá nos anos 900, isso vai acontecer novamente em 1904, 1906, quando começa a história de Dom Luís, né? Os monarquistas começam a tentar recuperar esse passado. É tanto que você vê em Petrópolis mesmo, e no Ceará, a questão de levantar estátuas em homenagem a Dom Pedro II. Ele começa a vir como herói, só que ele tinha sido esquecido lá. Era Tiradentes o nosso grande herói que a República construiu. Quer dizer, também é preciso, né, ver isso. Vargas vai construir uma memória da monarquia também, né? E por aí vai, você tem história longa, né? Sim. Rapidamente, porque Anderson nosso tempo Moura. está se esgotando. Católica como era, a princesa Isabel era ligada a alguma ordem terceira? Esta é a primeira pergunta. Não sabemos. Por que ensina-se tão pouco sobre o segundo reinado e a princesa nas escolas? Seria uma rixa pontual ou só parte de um todo problemático? Não, mas isso Quer dizer, eu acho que a questão também é da própria produção historiográfica, né, da Princesa Isabel. A gente vai ver, a Princesa Isabel começa na década de 1920 a ter um artigo pontual sobre a Princesa Isabel e sempre recuperando aquela imagem
que foi criada da Redentora. Então, você vai no dicionário, está lá, a Redentora, Princesa Isabel. Né? Então, na verdade, assim, o que vai acontecer é que a Princesa Isabel ela só vai ter uma biografia quando? Em 40, com Pedro Calmon, se eu estou certa? Então, quer dizer, durante esse período todo, o próprio EHGB estaria fazendo a memória, quer dizer, a história toda do passado imperial. A Princesa Isabel não vai ter vez. A Princesa Isabel ela foi esquecida nesse sentido. Eu me lembro que logo depois, em 1906, há uma revista em São Paulo, que eles vão produzir, os monarquistas produzem uma revista, justamente até porque eles estavam tentando concorrer às eleições presidenciais, era um novo momento, e aí então eu esqueci o nome da revista agora, me fugiu, e tem um número que é dedicado à Princesa Isabel. Quer dizer, então isso tudo foi passando e denegrir uma imagem do passado imperial. Então a Princesa Isabel ficou. Eu vi, tem até uma colega que fez pós-graduação aqui comigo, e me mostrou esse livro que eu não conhecia, e dizia lá claramente, a princesa, didático, a Princesa Isabel era burra, feia, e tinha um terceiro adjetivo que eu já nem sei que é, e gorda. Então, assim, realmente gordinha, tadinha, ela e a irmã sempre viviam uma dificuldade enorme em relação a isso. Ela era extremamente gulosa, está aí também outro assunto muito pouco explorado, os hábitos alimentares no século XIX da família imperial. E aí a Princesa Isabel é um prato cheio para isso. Assim, ela, se não me engano, era filiada à ordem, à Irmandade do Outeiro da Glória, né? Mas não me lembro agora, teria que ver. Bem, eu sou obrigado a encerrar, antes de encerrar este maravilhoso debate que mereceria e que todo mundo quer que possa continuar, mas, claro, primeiro eu convido a adquirir a revista, ler o dossiê, se aprofundar esses assuntos, aprofundar com os livros dos nossos pesquisadores, os livros que foram citados, e convido os jovens historiadores a também se dedicar à pesquisa, porque, como vocês veem, os documentos estão lá, mas cada um pode lê-los de uma forma diferente e podem aparecer novos documentos também, né? Primeiro, um sorteio de uma assinatura. Peço a Maria de Fátima para falar um número de 1 a 64. Então, 64? Bem, hoje é meu aniversário, 15. 15. Então, Elisângela Santana Cardoso ganhou uma assinatura, depois vai lá no balcão e vai receber. E agora agradecendo Maria Fátima de Aragão e Robert Albert, salva de palmas para eles por